Olá, tudo bem com você? Vamos estudar a palavra do Senhor hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Jardim do Éden, tá? Aí eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 7. Vamos ler lá? A palavra do Senhor diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, eu quero falar, como eu disse para vocês, sobre o Jardim do Éden, né? Se a gente ler bem direitinho aqui, a gente entende que o Senhor forma o homem e depois ele cria, ele forma, ele planta o Jardim do Éden, né? Ele planta o jardim no Éden. Amém. O que a gente pode perceber? Como era esse jardim, né? Como o homem ainda não havia pecado, então não havia morte. Que a palavra de Deus fala: o salário do pecado é a morte. Então o homem não havia pecado. E quando o Senhor fala aqui que ele fez do solo, né? Fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, nós podemos pensar aqui que árvores maravilhosas não eram essas, que eram agradáveis à vista. Para a gente ter uma ideia, hoje mesmo, quando nós olhamos, né, um ipê, né? Gente, lindo, muito bonita aquela árvore. Então, essas árvores do Jardim do Éden, elas eram especiais. A palavra do Senhor nos mostra aqui que não eram as mesmas árvores que hoje nós estamos acostumadas com elas. Não eram também os mesmos frutos que hoje nós comemos, que nós conhecemos. Então essas árvores elas eram especiais. Agora, para a gente poder entender um pouquinho esse local, esse ambiente maravilhoso que Deus fez e ali ele colocou o homem, vamos pensar. Era um local que não tinha tempo, né? O tempo ali era diferente do tempo de hoje. Para a gente ter uma ideia, como havia várias árvores ali de alimento, árvores com frutos para que o homem se alimentasse. Esses frutos eram frutos que não apodreciam. Porque olha só, para a gente poder entender melhor, eu gosto muito de manga. E a gente sabe que manga dá mais no final do ano, né? Então a gente tem que esperar o ano todinho passar até chegar o tempo mesmo pra gente poder o quê? Chupar a manga. É o fruto que eu mais gosto. Somente abacaxi, sabina. Tem
Tem uma manga, a manga tome que ela dá o ano inteiro. Mas aqui eu gosto, a minha preferida é sabina e abacaxi. Só no final do ano mesmo. Mas lá no Jardim do Éden, não. Lá não. Lá se tivesse, que eu não sei, nós não sabemos quais eram, mas se lá tivesse a mangueira, a árvore que produz a manga, e sabemos que existia um número enorme de variedades de frutos, de frutas. Então, se hoje ele tivesse vontade de chupar uma manga, ela estava lá e madurinha. Não tinha o tempo, não tinha a época. Agora, veja bem, se ele não quisesse aquela manga, não, hoje eu não tô querendo manga, hoje eu não quero. Hoje eu vou para uma outra fruta. Se ele não quisesse, daqui uma semana aquela manga estaria lá. Daqui um mês aquela manga estaria lá. Daqui um ano, daqui 10 anos, 100 anos, aquela manga estaria lá. Ela não apodrecia. Por quê? Porque não havia o pecado. Não havia morte. Apodrecer é morte. Então, vamos pensar que lugar maravilhoso esse que você pode comer o que você quer ali, na hora que você quiser, e tudo seu. E detalhe, se ele pegasse aquela manga, não, eu vou chupar essa manga agora. Se ele pegasse ali, pegasse aquela fruta, no mesmo momento onde estava aquela fruta, nascia outra e já estaria madura, porque o tempo lá era diferente. É diferente. Então, um lugar onde a temperatura maravilhosa. Hoje está gostoso, está uma temperatura gostosa, tá friozinho, gostoso. Mas tem vezes que a gente sofre muito, principalmente aqui no estado de Goiás. Às vezes nós ficamos com 32, 34, já chegou até 35, dependendo de algumas regiões. Então, lá não. Lá no Jardim do Éden a temperatura uma só. Aquela temperatura maravilhosa, gostosa, né? O capim, as gramas. Hoje nós já, quando a gente vai para as fazendas, que a gente vê ali, ou mesmo na estrada, quando a gente está ali dirigindo, a gente vê ali de longe aqueles treirinhos, né? O que é aquele ali? Porque o homem passou ali. Mas não havia morte lá. Não havia, o homem ainda não tinha pecado. Então, olha só, o homem poderia pisar naquela grama e ficar ali dias, meses, anos, em cima daquela mesma grama. Quando ele tirasse o pé, aquela grama continuava verdinha, do mesmo jeito, né? E detalhe, se ele quisesse, como tinha lá 4 rios, né? Um rio se dividia em 4 braços. Então, se ele quisesse atravessar o rio, ele não precisaria de barco. Não. Ele não precisaria fazer uma ponte. Não. Porque a natureza, quando olhava para ele, como fala aqui no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Esse homem, que somos nós hoje, ele veio a imagem e semelhança de Deus. Então, havia uma luz poderosa sobre ele, a presença de Deus tão grande ali, que quando a natureza olhava para o homem, a natureza não via o homem. A natureza olhava para o homem, mas via Deus. Então, quando ela olhava para o homem, ela o obedecia. Então, o homem queria atravessar ali o rio. O que o rio faria? O rio se dividia em 2. Se dividia, as águas se dividiam. E aí o homem passava a seco. É o que a gente vê lá, aconteceu com Moisés, né? Então, no Jardim do Éden, um local maravilhoso, né? Lindo. E é claro, Deus colocou 2 árvores. Ele colocou essas árvores que eram mais especiais. A árvore da vida
e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Lá no verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Era a responsabilidade do homem guardar aquele lugar para nós. Era a responsabilidade nossa ter guardado. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Então a gente entende que duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência. O Senhor ordenou, porque fala bem claro. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerás livremente. Então estava incluída aí a árvore da vida. Mas, verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem podia comer da árvore da vida, mas ele não comeu. Tantas árvores ali, que lugar maravilhoso aquele, que lugar excelente, celestial, glorioso, majestoso. Mas ele foi comer daquilo que ele não podia, que foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente pode pensar assim, mas por que Deus colocou essa árvore ali? Essa árvore, Deus já estava mostrando a questão do jejum, né? Essa árvore, esse alimento, só pertencia a Deus. Quem poderia comer desse alimento, dessa fruta, era só Deus. Mas o homem, ele falhou. E eu quero essa parte em outro momento, eu vou gravar outro vídeo com essa palavra. Mas hoje, eu quero que a gente entenda, quero que você entenda, que nós entendamos. Jardim do Éden é um local maravilhoso. Amém? Deus abençoe você e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, Pai, cada vida, Senhor, cada vida neste momento que está assistindo esse vídeo, Senhor. Eu peço a Ti, vai de encontro, meu Pai, entra, Pai, na casa deles, esteja, meu Pai, com a família, abençoando, meu Pai, abrindo portas, Senhor Deus, necessárias e fechando também portas, meu Pai, que vem, meu Pai, atrapalhar a vida deles. Cuida de cada um deles, livra eles de todo mal, dá a eles entendimento, compreensão. E que nada venha faltar na vida deles, principalmente lá na despensa, nos alimentos, na comida, na geladeira, nos armários. Que o Senhor, meu Pai, leve a provisão para cada um, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma excelente noite, né? Que eu estou gravando agora à noite. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Graça e paz a todos.